Olá, goticulindas! Hoje nós vamos falar de gestantes, isso mesmo, é um tema que muitos seguidores, muitas pessoas estão me pedindo. E até então a gente não tinha falado sobre isso e hoje nós vamos falar sobre as gestantes. As gestantes podem utilizar os óleos essenciais? É claro que podem, porém, nós precisamos tomar aí alguns cuidados nos óleos que vão ser utilizados pelas gestantes. É apenas isso. Mas podemos utilizar sim, como eu sempre digo, respirou, pode usar óleo essencial. Se a gente usa antibiótico, usa remédio forte, não pode usar óleo essencial? Pode. Então, gestantes também podem utilizar. E quais óleos essenciais vão ajudar em alguns sintomas específicos das futuras mamães? Vamos lá. Para ansiedade, por exemplo, nós podemos utilizar bergamota com cedro ou com olíbano, isso mesmo, durante toda a gestação e também no pós-parto. Podemos utilizar a bergamota com o cedro ou com o olíbano. Esta é uma dupla que vai ajudar muito com todas as alterações de humor, com todas as oscilações que acontecem nesse período. As mamães sabem que ficam tristes, ficam alegres, isso muda muito, tem muita oscilação, muita alteração de humor. Então, esta duplinha aí, que você vai escolher bergamota com cedro ou com olíbano, vai ajudar muito, vai trazer estabilidade do início ao fim da gestação. Também pode ser utilizado depois do parto, conforme eu falei, e também vão auxiliar e fortalecer o sistema imunológico, e a forma de uso desta combinação é a inalação. E nós vamos utilizar sempre a 1% a diluição dos óleos essenciais para as futuras mamães, tá bom? Bom, mais um sintoma que as mamães pedem bastante ajuda é a insônia, isso mesmo, mamães costumam ter aí, as futuras mamães costumam ter bastante insônia. A lavanda, o olíbano, a camomila romana podem ser utilizados para a insônia. De que forma? Melhor maneira, no difusor ultrassônico, um aparelhinho como este daqui para quem não conhece. Vai colocar de 3 a 5 gotinhas deste trio ou de um deles no seu difusor de ambiente, no seu difusor ultrassônico, e vai ligar no quarto e vai deixar agir. Isso vai trabalhar na insônia para as mamães dormirem noites de sono maravilhosas. Bom, aí nós temos mais um sintoma comum entre as mamães, que é o enjoo, isso mesmo. Mamães reclamam bastante que tem enjoo. Vão inalar óleo essencial de limão Tahiti, ou limão siciliano, ou o cardamomo. Estes 3 óleos usados de forma inalatória, que pode ser no difusor pessoal ou nas mãozinhas mesmo com a conchinha, vão inalar, ou pode até colocar aí durante seu dia no ambiente onde estiver no difusor ultrassônico, vai ajudar muito a reduzir o enjoo na gestação. E aí, mais uma ajuda que as mamães precisam, como ficar linda, bela, maravilhosa, evitando as estrias que costumam ser recorrentes na gestação, porque é óbvio que a nossa pele estica demais, então isso vai causar as estrias. Então, com isso a gente precisa o quê? Umectar bastante essa pele, hidratar bastante essa pele, para que não ocorram as estrias. E o que é que nós vamos utilizar? Podemos utilizar uma mistura de óleo vegetal de andiroba com manteiga de karité. Essa é uma mistura que vai fazer com que essa manteiga fique bem molhadinha mesmo, e que hidrate bem a pele, que ela dure bastante, vai umectar muito a pele. As mamães podem até não gostar muito, porque ela não vai absorver muito, vai demorar para absorver, mas este é o propósito, para ajudar aí a manter a pele bem hidratada, para não ter para não manter as estrias. Então, são compostos que vão ajudar, e podemos melhorar aí essa mistura colocando lavanda, cedro e patchouli, principalmente o patchouli. Destes 3, a melhor opção que nós temos é o patchouli. Nós vamos usar também na medida de 1%,
para cada 10 gramas dessa misturinha, nós vamos utilizar 2 gotinhas de óleo essencial. Então, nós vamos utilizar aqui de preferência o patchouli, mas também podemos utilizar a lavanda e o cedro, mas o melhor deles é o patchouli. O óleo de andiroba, ele é muito indicado para essa questão porque ele é um ácido graxo oleico e palmístico, ele tem aí esta composição. Então, ele vai ser um pouco melhor que um semente de uva, rosa mosqueta, açaí, buriti, apesar de que podemos também utilizar um destes. Mas a melhor opção é o andiroba. E nós vamos utilizar nessa aplicação corporal 1%, 2 gotas para cada 10 gramas ou 10 ml de óleo, tá bom? Mais uma questão que as mamães perguntam bastante para o pós-parto, naquele momento onde as mamães podem sofrer de queda do humor, podem ter problemas de melancolia, vazio, depressão, nessa fase aí que a gente chama o baby blues. Ela pode trazer estes sentimentos para a mamãe, o que acaba aí levando até para uma depressão pós-parto. Óleos que nós podemos utilizar: bergamota, cedro e olíbano, que são os óleos que a gente já utilizou lá no começo para oscilação de humor, para todas essas mudanças, a gente continua usando nesse processo. Porém, se a gente tiver uma depressão pós-parto já instalada, então nós vamos colocar no difusor uma misturinha com outros óleos essenciais para trabalhar já na depressão, que é o óleo de rosa, o ylang-ylang, o jasmim, qualquer um deles melhorado aí, turbinado com a bergamota, complementado com a bergamota. Isso nós vamos utilizar, dependendo do caso, por 30, 60, 90 ou até 120 dias, o uso inalatório destes óleos essenciais, rosa, ylang-ylang, jasmim, um deles com a bergamota, qualquer um deles com a bergamota, vamos fazer o uso inalatório para ajudar no processo da depressão pós-parto. Outra pergunta frequente que muitas mamãezinhas perguntam: que óleos podemos utilizar para a hora do parto, para facilitar esse momento, para ajudar a reduzir a dor, reduzir a ansiedade? Óleos que contribuem para a redução da dor, contribuem para a hora do parto: sálvia esclareia, manjerona e jasmim. Lembrando que estes óleos não devem ser utilizados durante a gestação, exatamente porque eles vão contribuir para o parto. Então, são óleos para uso exclusivo após a gestação, para o momento de parto, ok? A gente não deve usá-los durante a gestação. Sálvia, manjerona e jasmim. Em 30 gotas de creme neutro, ou óleo vegetal, nós vamos colocar aí 12 gotas destes óleos, podendo ser 6 de sálvia, 4 de manjerona e 2 de jasmim. A gente vai aplicar em todo o baixo ventre e na lombar, pode ser aplicado várias vezes aí durante este processo. O óleo de laranja com a tangerina também pode ser utilizado no difusor ultrassônico no ambiente, que vai ajudar a reduzir a ansiedade, reduzindo também a dor das mamães. Isso foi aí objeto de um estudo científico, esse resultado foi muito positivo, utilizando tangerina com lavanda no difusor de ambiente. Durante o parto, reduziu bastante também as dores, reduziu bastante a ansiedade das mamães. Inchaço e retenção de líquido. Óleos que podem utilizar nessa questão de inchaço: laranja, limão, grapefruit. Esses cítricos são maravilhosos. A gente só precisa tomar cuidado com a exposição ao sol depois para não manchar a pele, mas podemos utilizá-los, uma vez que o cipreste é um óleo muito bom para esse problema de circulação, mas não deve ser utilizado na gestação, ok? Então, devemos utilizar aí os cítricos, especialmente o grapefruit, que é maravilhoso para a redução de líquidos. Para estrias pré-existentes após a gestação, podemos fazer esse tratamento na lactação. Nós vamos utilizar palma rosa, pinho siberiano, copaíba, sempre na lactação, não durante a gestação. Então, terminei a gestação, nem houve o parto, o bebê nasceu, estou no período de lactação, posso utilizar um creme neutro com palma rosa, pinho siberiano e copaíba durante a lactação. Pós-lactação, continuo com estrias, posso acrescentar aí outros óleos essenciais
que podem tratar essas questões de estrias e que a gente pode aí utilizar neste período, já que não estamos aí em gestação e lactação, que são, por exemplo, um cipreste, que vai ajudar, mas que são óleos que a gente não usa durante a gestação, tá? Então, podendo acrescentar aí depois um óleo de cipreste nesta composição, mas não no período de lactação nem de gestação. Podemos utilizar neste período palma rosa, pinsiperiana e copaíba, ok? Para melhorar a aparência daquelas estrias que porventura surgirem. Óleos que não devemos utilizar na gestação são os óleos que têm fenol, como por exemplo o cravo. São óleos que são óleos mais fortes e que a gente deve evitar o uso durante a gestação, tá? Então, cravo não podemos utilizar, devemos evitar. Canela devemos evitar. Alecrim, hortelã-pimenta, jasmim, mirra, porque são destes óleos, o alecrim, o hortelã-pimenta, o jasmim e a mirra são óleos que são capazes de ultrapassar a barreira da placenta. Então, é melhor evitar estes óleos. Não existe comprovação científica de que eles podem fazer mal, mas eles podem ultrapassar a barreira da placenta. Então, nós precisamos tomar um pouco de cuidado com eles, então o melhor é não usar na gestação. O lemongrass nós podemos utilizar na gestação, só que numa diluição menor do que é comum, que é 1%, podemos utilizar 0,5%, que ele também vai acalmar, vai trazer tranquilidade e tudo mais. E cipreste, sálvia, jasmim, manjerona, esses óleos a gente não deve utilizar durante a gestação. É melhor evitar, porque são óleos que podem aí trazer algumas complicações. Como eu falei, não existe nenhum estudo científico, mas devido aos seus compostos é melhor evitar. Óleos essenciais que podem aumentar o leite, que vão trabalhar aí nessa questão muito importante para as mamães. O lemongrass é um deles. Lemongrass é um óleo excelente para ser utilizado na lactação para aumentar a produção de leite. Podemos utilizar o lemongrass. Bom, temos aí então vários óleos que nós podemos utilizar no período de gestação e na lactação e também para tratar várias questões que vão acontecer durante a gestação, tudo com cautela, com muito cuidado. Vamos aprender, vamos conhecer os óleos essenciais, entender como usá-los no nosso corpo em todas as fases da vida, desde quando o neném nasce até aos idosos. Nós podemos utilizar os óleos essenciais com conhecimento e cautela sempre. Um grande beijo no seu coração e até o nosso próximo vídeo.